o Ferraz fez uma pergunta interessante aqui. Muito inteligente essa pergunta, tá? E antes então da gente ir para o índice Bovespa, eu vou responder a análise do João Ferraz, porque a pergunta inteligente merece dar uma parada para a gente poder responder. A pergunta dele é o seguinte: então, Gustavo, você não gosta de análise top-down? Não vê o macro? Perfeita pergunta, mas antes de eu responder, deixa eu só explicar para quem não sabe. Existem duas formas de você chegar numa empresa, ok? Existem duas formas. Uma que é o que o João Ferraz falou, top-down. Você vem de cima para baixo, né? O nome diz top-down. Que é, você olha de forma macro quais setores seriam beneficiados ou qual país. Tem muita gente que fala assim, vale a pena investir nos Estados Unidos? Cara, faz análise top-down. O que é isso? Estados Unidos, como é que tá? Tá crescendo? Não tá? Como é que tá o PIB lá? Qual é a expectativa? A expectativa de aumento de PIB? A expectativa de crescimento lá? Ninguém faz isso, né? É um discurso pronto. Investe na economia mais saudável do mundo. Investe em dólar. Investe o quê? Pronto. Então é isso que eu tenho que fazer. É a mesma coisa do cara que comprou lá atrás um fundo imobiliário, se ferrou, não tá recebendo dividendo e não fez nada, não fez dever de casa. Então, análise top-down. Estados Unidos, tá bom ou não tá? Brasil, tá bom ou não tá? Essa é uma análise, vem de cima para baixo, tá? Depois que você vê o país, aí você vê em setores. Qual setor tá bom? Gustavo, setor de commodity metálica tá bom? Gustavo, o setor de papel e celulose tá bom? O setor agro tá bom? O setor de incorporação tá bom? Qual setor? Setor de varejo, tá bom? Você começa a olhar setorialmente. Como é que você faz isso, Gustavo? Olha, você vai ter que entender um pouquinho de cada setor. Por exemplo, corporação, juros na veia, né? Quanto menor a taxa, menor a prestação, mais alavancado fica o setor, melhor para o setor. Então esse é um drive, né? Esse é um fator de risco para o setor. E por aí vai. Setor de energia, crescimento de PIB. Quanto mais crescimento de PIB, mais energia vai demandar. E assim vai, né? E assim você vai conhecendo o setor. Detalhe, escolha um setor ou dois no máximo e comece a entender o que influencia esse setor. Beleza? Comece a entender. Por quê? Não adianta você querer entender todos os setores. Você não vai conseguir. Tá? Então, top-down. Depois do setor, você começa a olhar as empresas que estão no setor. Gustavo, vou olhar em corporação. Ótimo. Então, você só vai olhar essas empresas. Então, você começa a olhar uma a uma e fazer uma comparação. Ok? E aí, você vai chegar na melhor dentro do setor. Aí, ele me perguntou se eu gosto de fazer uma análise assim. Gosto. Porém, é uma análise que, de certa forma, dá trabalho. Por quê? Você tem que vir descendo. Então, é como se fosse um funil, tá? Até você chegar em uma ou duas empresas dentro daquele setor. Agora você tem a outro tipo de análise que é bottom-up. O que é isso? Você pega, olha por uma empresa exclusivamente, sabe que existe ali alguns drives para aquela companhia, que se acontecer ela pode ganhar dinheiro. Por exemplo, empresas endividadas. Eu vejo um monte de gente falar assim, eu não gosto da empresa tal porque está endividada. Eu não gosto da empresa tal porque está endividado. Mas, pô, não sabe nada de valuation. E aí, empresa endividada, às vezes é bom. Não significa que seja ruim. Às vezes uma empresa endividada é boa. Então você pega uma empresa endividada, por exemplo, em CDI. Então tem uma empresa endividada em CDI. Essa empresa, se o CDI cai, a linha de lucro líquido dela explode e ela vai ganhar mais dinheiro. Logo, se você sabe desse drive, sabe desse diferencial, você faz uma análise o quê? Bottom-up. Eu pego aquelas endividadas e quando lá em cima, né, a Selic tiver um viés de queda, opa, eu ganho dinheiro porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Quando eu fiz isso, por exemplo, lá atrás, eu tinha uma análise. Eu achava a terra barata. Então eu fui lá e comprei, 2012 isso, fui lá e comprei a SLC Agrícola, com única análise. Preço de terra barato, SLC, ou seja, peguei a empresa aqui, né, e joguei lá para cima, tipo, bottom up. Peguei uma empresa que acumulava terras, comprava as terras e joguei ela lá para cima, ou seja, com uma análise de valuation de terras. Então assim, só fui lá e pensei. Naquela época, 2012, né? Você apostava no agronegócio? Não. Você apostava que ela ia produzir isso, X? Não acreditava em nada. Não sabia de nada disso. Simplesmente era preço de terra. Então, um único drive que eu peguei numa única empresa e me fez comprar o papel. Então, é uma análise bottom-up. Às vezes nem up você vai. Você só espera que, macroeconomicamente, o preço da terra evolua. Então eu comprei uma empresa esperando que acontecesse lá em cima. Então você tem essas duas formas de chegar numa empresa, de você chegar numa análise, tá? De você chegar e escolher os seus ativos, beleza? É isso, então ficou explicado aí, achei sensacional essa pergunta e valia aqui dar uma paradinha, valia dar uma explicação, beleza?